Quando você vai ficando mais velho, você vai começando a entender situações na sua vida que você para de forçar determinadas situações. Por exemplo, você pode até ter convivência com algumas pessoas durante grande parte da sua vida e geralmente isso acontece com parentes, né? Família não, porque o conceito de família ele pode variar. Algumas pessoas podem se tornar amigos família, enquanto algumas pessoas que no passado eram família se tornam parentes, porque parentesco você acaba não escolhendo muito na sua árvore genealógica, enquanto você ter família pode ser um desconhecido se tornar família para você pela consideração que essa pessoa tem contigo e você tem com ela. Então quando a gente fala sobre esse contexto de deixar as coisas rolarem, você vai ficando mais velho, você vai começando a entender que algumas situações você tem que simplesmente abrir mão mesmo, você começa a entender o quanto a vida ela é muito mais leve. Talvez você tenha conhecido algum amigo seu na infância, algum colega de colégio ali, que era um cara 100% despojado, ele não ligava pra nada, e você muitas vezes até achava estranho isso na época, né? Só que muitas vezes essa pessoa ela tem uma paz de espírito muito maior do que você, que se preocupa muito mais com o que os outros vão falar do que com você mesmo. Olha só que engraçado isso, né? Então, o quanto as pessoas influenciam na sua vida é inversamente proporcional ao quanto feliz você é. E claro que eu tô falando aqui de demandas não externas, mas internas. Se você tem uma demanda muito interna de ter uma validação e mesmo inconsciente do que as pessoas vão falar de você, você acaba ficando dependente justamente desse contexto muito amplo que envolve comportamento, que envolve aquilo que entra na sua mente de acordo com o que as pessoas falam e justamente aquele comportamento que sai de acordo com isso. Tem pessoas no seu convívio que têm uma facilidade muito grande de interpretar tudo isso e te manipular para a facilidade dela. A partir do momento que você começa a dizer não para determinadas coisas, você começa a perceber que essas pessoas vão se tornando cada vez mais tóxicas na sua vida. Enquanto você não tem essa percepção, você vai viver muito bem convivendo com esses indivíduos. A partir do momento que você começa a ter essa percepção, que você começa a impor limites, começa a dizer não, e eu acho a palavra não uma das palavras mais fáceis de aprender. É muito fácil. A dúvida é não, cara. Tá com dúvida? Vamos sair, Átila? Cara, não é não. Vamos comer ali uma pizza? Cara, não, então não é não. Dúvida é não. Quando você aprende isso, sua vida melhora assim 200%. Porque você começa a colocar as suas demandas na frente da dos outros. E definitivamente é isso que deve acontecer na sua vida. Claro, se você tem um filho, aí não, né? Uma criança, ela depende 100% de você e obviamente você tem que começar a pensar mais nela do que você inicialmente na sua vida. Mas chega um ponto da sua vida, cara, sei lá, você é um cara solteiro, você é uma menina solteira, você tem as suas ambições, as suas vontades de fazer as suas coisas, mano, bola pra frente. Tá com dúvida? É não, simplesmente isso. E nesse caso, quem é que pode definir o que é bom ou não pra você? Somente você. Quem tá na sua pele? Você. Quem tá na sua mente? Você. Quem colhe exatamente o que você planta? É você. Então muitas vezes a gente fica pensando naquela dimensão, não quero vacilar com fulano confia em mim, fulano quer não sei o que, fulano é gente boa, fulano isso, fulano aquilo. Cara, aprenda o quanto antes. Se vai te fazer mal, diga não, simplesmente isso. A gente precisa definir limite. Quando a gente não define essa limitação, as pessoas começam a cada vez mais abusar daquilo que envolve sua rotina, tá certo? Então, deixe de lado essa questão de pensar somente no facilitar a vida dos outros e começa a facilitar a sua. E eu falando isso, talvez você tá pensando em alguém que faz justamente isso que eu tô mandando você fazer. Percebe? Fulano, quando não quer, não vai. Quando tá com dúvida, não vai. O sim de fulano é muito claro. O não, principalmente. Porque na dúvida é não pra ele. E as pessoas que têm isso definido muito facilmente na vida, facilita muito a própria vida. Mesmo que isso vá dificultar a dos outros. Afinal, quem será mais beneficiado em facilitação da vida do que eu? Por que eu devo dificultar a minha vida para facilitar a dos outros? Eu vou falar por mim, eu demorei um pouco a entender isso. Eu facilitava a vida dos outros dificultando a minha. Mesmo que isso me custasse dificultar a minha. Então eu tentava entrar num consenso. Isso aqui é bom pra ele? Ou pra ela? Mas é bom pra mim? Menos do que pra pessoa. Não, então vou fazer. Não deve ser assim. O seu trabalho deve ser feito pra te beneficiar e não pra facilitar a vida dos outros. Isso é consequência. Não inverta as coisas. Mas eu preciso do trabalho. Tudo bem, mas a pessoa também precisa de você. Você tá entendendo a situação? Como a dinâmica ela interfere? A gente muitas vezes costuma pensar o seguinte: eu preciso do trabalho mais do que o trabalho precisa de mim. Não. É uma via de mão dupla. É ganhar. Você precisa do trabalho pra ganhar, mas o trabalho também precisa de você. E quando eu falo trabalho, é o CNPJ, é o meu chefe, é meu encarregado direto, pensando em todas as dimensões.
padrões, né? Empresas que tenham várias pessoas e tem encarregado, a empresas que sejam pequenas e você trabalha diretamente ali com o dono do CNPJ. Você tá entendendo a situação? Então não dificulte sua vida para facilitar a dos outros. Ah, mas eu sou PJ. Ah, mas eu trabalho sozinho. Pô, então você tem que facilitar a sua vida. Não vamos também ser, né, absurdo aqui. Mas entende o quanto essa dinâmica melhora a sua relação com você mesmo? Porque não adianta você dificultar a sua vida facilitando a dos outros. Porque uma hora a bomba vai estourar e as pessoas vão olhar pra você e falar assim: tadinho, era tão bonzinho, mas olha, tá doente agora. Infartou, teve um AVC ou morreu. Olha, vou rezar pra ele. Nem reza, tá? A pessoa nem reza, só fala, da boca pra fora. Vou rezar pra ele. Tá entendendo? Não facilite a vida dos outros dificultando a sua. Foco em melhorar a sua vida. Pô, mas eu tenho um filho. Tudo bem, pensa no seu filho. Você melhorando a sua vida, você melhorar do seu filho? Ponto. E faça o que tem que ser feito. Acabou. Não tem desculpa pra isso. Então, parar de facilitar a vida dos outros vai melhorar muito a sua vida. E tá com dúvida? Não. Ai, mas tem um happy hour com a galera. Tá com vontade? Vai. Não tá? Pô, galera, hoje não vai dar não. Mas por quê? Não, porque eu não quero. Experimenta. Sério. Experimenta isso. Quando alguém te chamar pra algum lugar que você não quer ir e a pessoa fala: ah, mas porque... Pare de arrumar desculpa. Não quero. Hoje eu não quero. Não tô afim. Não, tô de boa, vou estudar. Se realmente você for, né? Não, pô, não vou sair não, que hoje eu vou treinar. Se realmente você for. Não use isso como desculpa, tá? Ah, vou dizer que vou estudar, mas vou ficar na Netflix. Não, então fala o seguinte: não, galera, hoje eu não vou sair não, porque eu vou assistir filme. Vou ficar na Netflix. Assisti uma série legal, achei uma série legal e tô gostando dela, prefiro do que sair. Acabou. Ah, mas a galera do meu happy hour vai ficar com raiva de mim. Beleza, irmão. Não são os seus amigos, tá entendendo? Se o cara só te chama pra beber e você tem que obrigatoriamente ir, eles não são os seus amigos. Se você quer conviver uma situação onde você tá desconfortável para facilitar a vida dos outros, aí já não é problema meu. Eu tô trazendo essa discussão aqui pra gente poder conversar, pra gente poder evoluir, mas se você quer viver isso, cara, beleza, tá tranquilo, só não pode reclamar das consequências, que é justamente isso que você tá vivendo, ok? Então para de facilitar a vida dos outros, dificultando a sua. Pense em você, melhore o seu contexto, que aí você consegue ajudar os outros. Agora, se você tá numa situação favorável, e aí você pode se colocar em uma situação um pouco menos, olha só a diferença, hein? Não é situação ruim, não. É um pouco menos favorável porque você quer ajudar alguém, aí sim. Quer ver um exemplo? Digamos que você está estudando para um concurso público. Pô, vai ter prova da Polícia Federal. Vou estudar para a Polícia Federal. E você tem um amigo seu que está fazendo uma outra prova que o nível de dificuldade dela é um pouco menor, só que você tem conhecimento para passar para ele. Você percebe que você poderia estar estudando para a sua prova, mas você também pode ajudar um amigo seu tirando alguma dúvida. Pô, sábado à tarde ali, vou me reunir com fulano pra gente trocar umas ideias, ele me fortaleceu, eu fortalecer ele. Tá vendo a diferença de situação? Claro que você poderia estar estudando para a sua prova, mas dentro de um contexto onde você vai estar estudando talvez mais de um ano, um sábado à tarde não vai matar ninguém, aí você pode se colocar numa situação um pouco menos favorável, porque você ainda vai estar aprendendo alguma coisa, essa troca de ideia também facilita, e aí sim você pode fazer isso. Mas por quê? Porque você quer, você não vai estar se colocando em uma situação desconfortável pra confortar os outros e vai estar ajudando um brother seu. E claro, se você quiser. Você tá entendendo a diferença? E aí você consegue fortalecer os outros? Eu também não tô falando pra você se fechar no seu mundo, mas eu tô falando pra você conseguir expandir sem ficar desconfortável. Porque não tem nada pior do que você viver uma vida desconfortável psicologicamente falando pra facilitar a vida dos outros. E o que acontece com muitas pessoas, tá? Relacionamentos. Infelizmente, às vezes com o núcleo familiar dela, ela vive essa situação de viver desconfortável pra facilitar a vida dos outros, o que não é muito legal. A pessoa até consegue conviver isso durante um tempo, mas vai chegar uma hora que, tudo tem limite na vida da gente. Então você vai chegar numa situação que não vai conseguir passar daqui. Então você percebe a diferença de contexto? Então não facilite a vida dos outros para dificultar a sua. É isso, tamo junto e um abraço.